Estou lendo um estudo acerca do Novo Testamento, na página 1428. Está falando do contexto do povo da Bíblia, né? Para dar uma introdução ao Novo Testamento. A vida econômica. A paz promovida por Augusto havia fomentado imensamente o comércio. O espírito do materialismo dominava a vida nas cidades. A iniciativa primitiva era livre e as fortunas pessoais foram sendo acumuladas. A ostentação espalhafatosa do luxo e o esbanjamento do dinheiro por parte dos ricos causaram o descontentamento escondido das massas. A bajulação era ostentosa e a mendicância ávida. A prestação de honrarias aos patrões e superiores exigia cada dia um carrossel de saudações e adulações. O comércio estava dividido em uma grande diversidade de linhas especializadas, e somente Roma tinha mais de 150 corporações que Augusto condenava por meio de um sistema legislativo detalhado. Vivendo num ambiente assim hostil, a abstenção coletiva dos cristãos poderia tocar prontamente os bolsos dos comerciantes pagãos até que sentissem o prejuízo. Em Filipos e Éfeso, Paulo foi atacado pelos homens cujo negócio havia sofrido em virtude da pregação do Evangelho. Quando o mercado de carne, com sua venda de carne mais barata, que tinha sido oferecida aos ídolos, foi boicotado, o efeito foi sentido nas casas dos cristãos mais pobres. Muitos cristãos, no entanto, devem ter encontrado dificuldades em discernir até onde podiam fazer concessões com a sociedade pagã. Entre o conselho de Paulo acerca de comer carne sacrificada e a denúncia que João fez dos nicolaítas, deve ter havido muitas decisões difíceis de ser tomadas. 3. Religião. O materialismo da vida romana contribuiu para a decadência da religião pagã. O sacerdócio não podia ser mantido com o ofício secular, e visto que muitos homens de boa família tinham negócios nas províncias, poucas pessoas eram atraídas para a religião. Muitos templos, na época de Augusto, foram negligenciados. Além disso, os antigos deuses do lar sob a República haviam sido associados originariamente com os espíritos da natureza e as necessidades da agricultura. Sua relevância para a vida na cidade era menos óbvia. A religião tinha pouco a oferecer no seu apelo emocional e no aspecto da explanação da vida e de seus problemas imediatos. O cidadão romano se apoiava sobre a base estreita do dever e do direito, de observância de cultos tradicionais, e não se preocupava com crença pessoal. Os mais ponderados, que consideravam os deuses meras superstições, não tinham nada para substituí-los. E como a prática dos cultos cerimoniais era tudo que a sociedade exigia, seus pensamentos interiores talvez nunca eram revelados. À medida que a migração de povos se intensificou com a expansão do império, as religiões místicas do Oriente, de Osíris, Mitras e inúmeras superstições inferiores foram introduzidas. A confusão intelectual da máxima muitos deuses, muitos senhores, não pode ser superada, apesar de muitas tentativas de sincretismo. As perguntas feitas para sua aceitação de uma dessas religiões pelo Estado eram somente 3. Ela perturbaria as religiões existentes? Era politicamente arriscada? Era moralmente indesejável? Visto que rituais grotescamente imorais eram associados com as religiões orientais, especialmente a de Ísis,
Sua prática foi às vezes interrompida, mas nunca definitivamente. A essa mistura foram acrescentadas a demonologia, a astrologia, a mágica e as religiões de mistério. A partir do tempo de Augusto, surgiu também o culto ao imperador. Nas províncias do Mediterrâneo Oriental, o culto teve um crescimento espontâneo e os seus povos prontamente aceitaram a divindade no seu governante. Na Itália, no entanto, a ideia de atribuir divindade em qualquer sentido a um homem era repugnante. Ali, a deificação do imperador significava pouco mais do que uma certa sacralidade para o ofício e a observância de lealdade, bajulação e outros tipos de adulação que foram tolerados. 4. A perseguição aos cristãos. Está bem documentado o fato de que a primeira perseguição aos cristãos realizada pelos romanos ocorreu depois do incêndio de Roma em 64 d.C. Nero poderia ter escolhido os judeus como bode expiatório do evento se a imperatriz Popeia Sabina não tivesse sido especialmente solitária com eles. No lugar deles, Nero escolheu os cristãos e desde então até a perseguição realizada por Décio em 251 d.C., as perseguições continuaram automaticamente, mesmo que de forma esporádica. É uma falácia tentar distinguir entre os imperadores bons e maus de acordo com a forma que trataram os cristãos. Até o terceiro século, era o governador da província que exercia o papel mais significativo. Assim como Pilatos havia cedido aos gritos dos judeus, também outros governadores posteriores com frequência foram influenciados pelo clamor público contra os cristãos. Em Éfeso e em outros lugares, Paulo tinha visto como a multidão podia ser incitada e conduzida à loucura. E depois da perseguição, no tempo de Nero, os cristãos eram um motivo notável e constante de expressão de descontentamento público sempre que havia um desastre. Como disse Tertuliano, se o rio Tibre transborda ou o Nilo não transborda, se há uma seca ou um terremoto, fome ou peste, imediatamente se ouve o clamor: joguem os cristãos aos leões. Pensava-se que a exclusividade monoteísta dos cristãos alienava e indispunha os deuses, e na estrutura muito rígida da vida romana, isso era considerado um perigo para todos. O Estado e os indivíduos, os judeus, eram vistos de maneira diferente. Eram ateus com permissão, porque os seus costumes eram veneráveis por causa da idade e podiam ser tolerados em virtude de sua antiguidade, mas os cristãos haviam de fato abandonado os rituais dos seus ancestrais. A atitude negativa em relação ao modo de vida pagão gerou ressentimentos profundos, e para aqueles que tinham a intenção de criar problemas para os cristãos, bastava destacar que as práticas dos cristãos eram equivalentes à traição. Eles adoravam um homem que havia sido condenado à morte na Judéia por traição. A lealdade deles para com o Estado era duvidosa, porque se recusavam a fazer o juramento pela vida do imperador. Estavam sempre falando no fim do mundo. Um dos seus escritores havia falado com ódio amargo de Roma, profetizando a sua ruína e condenação sob o fino disfarce da Babilônia. Como Trajano instruiu a Plínio, governador da Síria, o procedimento era simples. Todo aquele que reconhecia que pertencia a Cristo e não abjurava, o nome podia ser castigado com a morte. Talvez em Pérgamo, alguns tinham sido mortos por se recusarem até mesmo a adorar o imperador. Mas normalmente esse teste não era aplicado. O nome que eles assumiam geralmente era a única acusação. Mas foi esse intenso idealismo da igreja primitiva de morrer por sua fé que lhe deu tal poder e dinamismo. Como Tertuliano expressou, o sangue dos cristãos é semente que florescia com uma crescente colheita missionária. 5.
Filosofia. Havia ainda o conflito que os cristãos enfrentavam constantemente com a filosofia. A sua ênfase nas necessidades do homem era mais pragmática do que grande parte da filosofia moderna, e era popularizada por pregadores ao ar livre. Na ocasião da visita de Paulo a Atenas, lemos de alguns filósofos dos epicureus e dos estoicos que se encontraram com ele, numa cidade em que os fundadores de ambas as escolas haviam ensinado. Os autênticos seguidores de Epicuro são representados de forma equivocada quando se associa com eles somente o desejo por prazeres físicos. Antes, a sua busca era pela paz de espírito. Como alguns psiquiatras modernos, os epicureus consideravam a religião o inimigo principal a ser erradicado, pois somente suscitava temores na mente e o que hoje denominamos complexos de culpa. Eles negavam a existência de vida após a morte. Assim não poderia haver razão para medo do inferno ou da vida após a morte. O universo consistia apenas a associação acidental, olha o que fala da vida após a morte, deixa eu ver aqui, como alguns psiquiatras modernos e os epicureus de Epicuro, né, tá vendo? De Epicuro, que eu sempre falei da ideia do Epicuro, consideravam a religião o inimigo principal a ser erradicado. Então são os epicureus, seguidores de Epicuro, pois somente suscitava temores na mente e o que hoje denominamos complexos de culpa. Eles negavam a existência da vida após a morte. Olha só, epicureus, né, seguidores de Epicuro, negavam a existência da vida após a morte. Assim, não poderia haver razão para medo do inferno ou da vida após a morte. Espera que isso aqui eu tenho que marcar isso aqui. O universo consistia apenas na associação acidental e aleatória de átomos e do vazio. A felicidade, que era o grande bem que o ser humano pode obter, podia ser atingida pelo cultivo da mente tranquila e das amizades. O mal podia ser evitado por meio da justiça. Assim, o epicurismo era um evangelho da fuga, da desconsideração dos problemas e da atitude de não enfrentá-los. Muito mais importante no Mediterrâneo ocidental foi o estoicismo, que se encaixava no temperamento romano e dominou Roma durante 3 séculos. Zenão havia diagnosticado o desejo como a enfermidade fundamental do homem, do qual outros males eram os sintomas. Um filósofo anterior, Heráclito, havia descoberto que a razão estava tanto no centro da vida humana quanto no universo. Ao permitir que a razão pessoal estivesse em harmonia com a razão cósmica ou a natureza, o homem podia ser autossuficiente e desafiar o mal. Esse tipo de fé podia dar força aos desiludidos romanos, mas dava espaço apenas para a mente, não para as emoções. Ele apoiou o cosmopolitismo da lei romana, pois se os gregos eram os gênios da beleza, os judeus os gentios da justiça, então os romanos eram os gentios da lei. Gentios não, gênios, né? Os romanos eram os gênios da lei. Por isso, o estoicismo teve grande influência e poder no mundo romano e era defendido por alguns dos seus homens mais ilustres. No entanto, as oportunidades inusitadas para a autoindulgência no período produziram a decadência até mesmo do sistema de pensamento mais nobre. O epicurismo popularizado se transformou em depravação. A habilidade mais flexível de harmonizar os deuses deu às superstições populares uma respeitabilidade falsa. Além disso, tendia a ampliar o abismo entre a moralidade do Estado e a imoralidade individual.
O cristianismo foi bem sucedido entre as massas em virtude de sua capacidade singular de satisfazer as necessidades sociais da época, que Deus era justo e mesmo assim amava o pecador. Deve ter sido algo muito atraente. As ideias eram colocadas em prática e não só discutidas. A hospitalidade para com os estranhos, a comunhão cordial e afetuosa nas igrejas, nas casas, e a prática coerente dos ideais éticos na vida familiar devem ter suprido as necessidades sociais de muitos convertidos. Características sociais e regionais. No ambiente social e físico do cristianismo primitivo, que tanto repelia quanto fomentava o crescimento das suas comunidades, também havia nuances e até diferenças marcantes. Afinal, o território do Império Romano era vasto e seus habitantes, povos e culturas muito diversos. 4 contextos regionais podem ser distinguidos: Judéia, Síria, Ásia Menor e as cidades da Grécia e Roma. O Egito, com sua enorme comunidade judaica em Alexandria, poderia ser uma quinta, mas pouco se sabe dela no século I e não é um pano de fundo relevante no Novo Testamento. Número 1. Judéia. Uma distinção fundamental nos arredores do Mediterrâneo, que existe desde tempos clássicos, é a distinção entre a cidade e o campo. Aquela progressista e comercial, este conservador e agrícola. Agora o cenário dos evangelhos é essencialmente rural, apesar das referências ao ministério do Nosso Senhor em Jerusalém, especialmente durante a Semana da Paixão. O mundo rural dos evangelhos é também de extensão limitada, incluindo jornadas a pé de não mais de 3 dias de leste a oeste, e talvez de uma semana de norte a sul, suas chamadas cidades, muitas de origem antiga, durante muito tempo não foram mais do que centros agrícolas, cuidando das necessidades agrícolas de um distrito. Foi somente a influência helenística que associou o sentido romano às cidades da Palestina rural. Essas foram Cesareia, fundada em 22 a.C., e Tiberíades, cerca de 18 d.C. As cidades helenísticas de Decápolis, no lado leste da Palestina, permaneceram pequenas durante todo o século I. Com seu índice pluviométrico mais elevado e solos mais profundos, a Galileia era especialmente bem povoada. De acordo com Joséfo, algumas de suas muitas vilas tinham 15.000 habitantes ou mais. Das 47 sinagogas conhecidas na Palestina romana, aproximadamente 33 estavam na Galileia. Marcos descreve corretamente o costume destes centros maiores, com suas sinagogas administrando um distrito. Os seus oficiais são mencionados na parábola dos talentos. Esse sistema hierárquico de administração das vilas é muito antigo e há alusões comparativas a ele na literatura védica na Índia. São mencionados juízes e não magistrados das cidades, e a vida na corte de monarcas insignificantes e rurais é descrita, ao exemplo de uma simples vila desafiando a autoridade de um desses reis. Cenas do campo são frequentes nas parábolas e outros ditos do Nosso Senhor. Como observou Schwellen White, a ausência de coloração greco-romana é uma característica convincente das narrativas e parábolas da Galileia. De acordo com isso, só quando a cena muda para Jerusalém é que a máquina administrativa romana se manifesta nos 3 relatos, com o governador e suas tropas e tribunal, e a máquina de taxação de impostos. Os cristãos da Judéia, no início, devem ter sido
em sua maioria pessoas do campo, aos quais foram acrescentados moradores das cidades helenísticas, especialmente em Jerusalém. As suas diferenças levaram a uma divisão e a designação de 7 protetores dos pobres, todos com nomes gregos. O principal deles era Estevão, apedrejado como o primeiro mártir, em virtude de sua insinuação de que o culto no templo já não tinha valor. Esse ponto de vista era compartilhado também por alguns da diáspora que não eram cristãos. Como Hus, Estevão morreu por uma questão que ele não conseguiu prever. É provável que os cristãos judeus, ainda ortodoxos na sua observância da lei, tenham sido abandonados pelas autoridades. Já havia diversos partidos na comunidade de Israel, como os fariseus, os saduceus, os zelotes e os essênios. Na mente dos judeus ortodoxos, os nazarenos foram aceitos como mais um grupo cuja afirmação absurda de conhecerem o Messias pessoalmente haviam sido em grande parte minada pela crucificação dele. Seu único perigo era político, pois numa época de ameaças de revoltas, a oração diária dos nazarenos por um reino e sua expectativa da volta do Messias poderiam ser propaganda que incitaria os fanáticos à conflagração de um movimento. Talvez foi por essa razão que, em 62 d.C., no interregno entre os governadores romanos Festus e Albino, o sumo sacerdote fez Tiago, líder da comunidade de Jerusalém, e outros serem apedrejados. 4 anos mais tarde, extremistas tomaram a cidade e Jerusalém foi destruída pelos romanos em 70 d.C. Entre mentes, no Concílio de Jerusalém, em 49 d.C., a distinção entre cristãos gentios e cristãos judeus havia sido tratada e estabelecida, mesmo que um tanto vagamente. A missão de Filipe em Samaria e a de Pedro em Cesareia tinham envolvido os nazarenos neste difícil problema das relações entre judeus e gentios. As atividades do próprio Paulo causavam grande desconforto aos ortodoxos. Em 64 d.C., Roma, no entanto, tinha feito uma distinção clara entre judeus e cristãos, e em 70 d.C. eles tinham se separado na Palestina. Os que estavam engajados no empreendimento missionário e numa igreja universal agora olhavam para a Síria ao norte e para o mundo do Mediterrâneo. Os ortodoxos, ansiosos por conservar suas raízes judaicas, migraram para Pela, na Transjordânia, após a morte de Tiago. Ali perderam-se de vista, embora traços deles possam ser vistos até a época das conquistas muçulmanas. 2. Síria. Muito mais helenizada era a Síria ao norte. Grandes estradas de Damasco para a Arábia no sul e de Antioquia para a Mesopotâmia no leste davam abertura para muitas influências culturais do Oriente. Ela fazia negócios com o Mediterrâneo e povos além dele por meio dos seus portos fenícios. Orgulhava-se de algumas das maiores cidades dos tempos clássicos: Antioquia, a Viena do Oriente Médio, e Damasco, rica em terras irrigadas. Foi a essa vida cosmopolita que os primeiros missionários chegaram vindos de Jerusalém: Barnabé, o cipriota Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém e Paulo. Em Antioquia, a terceira cidade do império, existiu a primeira comunidade de cristãos gentios. Eles eram tão distintos dos judeus que os oponentes pagãos os apelidaram de cristãos. Antioquia foi também o ponto de partida para a primeira missão aos gentios e uma base de operações para homens como Barnabé, Paulo e Silas. Possivelmente também foi de Antioquia que o evangelho foi levado pela primeira vez para Roma, pois por meio do seu porto de Seleucia,
havia comunicação constante com o Ocidente. O judaísmo da Síria parece que era diferente do da Palestina. Não é de admirar que nas suas comunidades mistas, questões como a circuncisão eram ignoradas até que delegados de Jerusalém, a 500 quilômetros de distância, perturbassem a paz. Nessa região de culturas diversas e caminhos fáceis, tendências secretistas eram encorajadas. Temos a exemplo de falsos profetas como o mágico Simão, junto com Samaria e Alexandria. Esse era um grande centro de proliferação do gnosticismo. Diz a tradição que Lucas era natural de Antioquia. Alguns estudiosos acham que o Evangelho de Mateus foi escrito na Síria e que talvez Tiago tenha escrito a sua carta para o benefício dos crentes sírios. Geográfica e teologicamente, a Síria demonstrou ser uma cabeça de ponte entre a Judéia e a Ásia Menor. 3. Ásia Menor. A tarefa do evangelismo na Ásia Menor pode ter parecido muito temível. Seu grande território, de mais de 300.000 quilômetros quadrados, seu distante interior nas regiões altas e o paganismo analfabeto dos habitantes do campo foram grandes obstáculos. No entanto, há evidências claras de que as missões apostólicas foram cuidadosa e estrategicamente planejadas. A base que Paulo mantinha em Antioquia, seu local de nascimento em Tarso, na Cilícia, onde tinha vivido algum tempo depois da sua conversão, sua cidadania romana e, acima de tudo, sua clara compreensão do chamado de evangelizar o mundo gentílico, colocaram-no numa posição vantajosa para entrar na Ásia Menor. Isso ele fez tanto através das vias marítimas quanto através das estradas do interior. O sistema de estradas era um legado da engenharia persa, seleucida e romana, e ele se manteve nas estradas principais. Além disso, ele e seus companheiros concentraram a atenção nas cidades principais de cultura greco-romana, e foi somente mais tarde que as regiões do interior foram evangelizadas. Na costa sul estava a província da Cilícia, com dificuldades de comunicação. Aqui a cordilheira do Taurus torna estreita a planície costeira e é um obstáculo temível que pode ser mais facilmente transposto através dos portões da Cilícia ao norte de Tarso. Como em Chipre, a Cilícia tinha recebido bem cedo visitas de missionários cristãos, mas há poucas referências posteriores a isso. A leste, a Capadócia estava mais isolada e pouco alcançada com o Evangelho. Os distritos centrais da Panfilha, Galácia do Sul e Licaônia foram alcançados na missão de Paulo e Barnabé. Embora as sinagogas fossem visitadas primeiramente, a igreja gentílica de Antioquia, na Pisídia, foi um dos primeiros sucessos no mundo pagão. A província da Bitínia, ao norte, se tornaria mais tarde uma das fortalezas do cristianismo, como mostra a preocupação de Plínio. Paulo foi levado, no entanto, a orientar os seus passos para o oeste. A província da Ásia era a mais rica e urbanizada da Ásia Menor, estendendo-se ao longo da costa oeste, onde terminavam as grandes vias terrestres. Éfeso, a cidade mais rica e o principal porto, foi também o grande quartel-general do apóstolo. Dentro de fácil alcance foram estabelecidas 12 igrejas, 7 das quais são alistadas nas cartas de João às igrejas. Os documentos destas igrejas, Éfeso, Colossenses, 1 Pedro e os escritos de João, especialmente as ricas alusões de Apocalipse, mostram claramente os perigos específicos enfrentados por estas comunidades. Os mestres judaizantes
que seguiam as pegadas de Paulo são mencionadas com frequência, especialmente na carta aos Gálatas e mais duramente ainda depois no Apocalipse de João. Convertidos que retornavam ao paganismo ou fizeram concessões a caminhos pagãos são reconhecidos talvez sob o disfarce dos nicolaítas. Mais tarde, Plínio se refere àqueles que haviam renunciado à sua fé cristã aproximadamente 20 anos antes. A adoração ao imperador, prática tradicional entre os habitantes da Ásia, foi um teste severo para algumas comunidades particulares em Pérgamo, cidade real e residência do procônsul. O secretismo e a difusão do gnosticismo foram reconhecidos, especialmente em 1 João, como uma ameaça crescente. A sociedade afluente em ricos centros comerciais também era uma causa de decadência espiritual. Em Éfeso, e particularmente em Laodiceia, assim na era apostólica, o mesmo ambiente em que o cristianismo tinha sido estabelecido com maior sucesso também era o que estava em maior perigo.